Bom dia, vibe do dia. Bom dia, segundona. Bom dia, mais uma semana se iniciando aí, dia 9 de junho. Fico feliz de você estar mais uma vez aqui acompanhando esse canal, esse podcast, seja no YouTube, seja no Spotify. Você que é novo por aqui, eu sou Vivian Oberger, astróloga, mentora de astrologia e de autoconhecimento. Vamos falar do céu dessa nossa segunda-feira que tá assim, ó, cheio de aspecto. E a gente tem uma semana interessante com lua cheia, movimentos importantes, bem importantes acontecendo no céu, inclusive nesta segunda. Então, se você quiser estar por dentro e tendo consciência astrológica, porque sim, é muito preciso, me acompanhe até o final. Vou compartilhar aqui contigo a tela desse céu da segunda-feira. Lembrando que a gente vai abrir essa semana com a lua em Escorpião, se preparando para ficar cheia. Essa lua em Escorpião, ela é intensa, então a gente começa a semana nesse mar de intensidade. E um dos movimentos mais importantes que acontece nessa segunda-feira é a entrada de Júpiter em Câncer. Sim, a gente vai ter aí agora Júpiter começando sua passagem num novo signo. E ele fica mais ou menos um ano em cada um dos 12 signos. Então, todos os anos a gente tem uma nova bênção dentro dessas energias. Agora, os temas cancerianos, quem tem aí Sol, Lua, Ascendente, Júpiter, Vênus, planetas nessa posição, neste signo, gente, espera aí receber bonanças do universo, tá? Ainda mais porque ele se sente muito bem na energia canceriana, ele está em exaltação, tá? Na astrologia é um dos termos onde o planeta ele fica, não ele não tá em casa, mas ele se sente muito confortável. É tipo quando você vai visitar sua avó, literalmente aqui, né? Quando você vai visitar sua avó, quando você vai visitar sua mãe, que você se sente em casa, tem conforto, tem comidinha boa, tem carinho, tem boas memórias, tem bons laços, tem bons vínculos. A gente tá falando dessa energia assim que é bem nutridora, que é a energia de câncer. E aí Júpiter chega ali, ó, amplifica esses temas. Quem quer ser mãe esse ano? Quem quer ter casa, construir família, nem que seja você, seu pet e um papagaio, não sei. Mas tá muito interessante, tá? Bem interessante. Ó, olha só. Só que assim, nem tudo são flores nesse universo, né? Como tudo é luz e sombra, a gente também vai ter alguns desafios dessa temporada de Júpiter em Câncer. Então não dá pra gente generalizar dizendo que todo canceriano vai sair com sorte, que todo mundo que tem ascendente ou lua ou sei lá o que vai sair, né, pulando de alegria. Porque ele ainda encontra em desafio já nessa chegada em Câncer, ele forma quadratura aí com Saturno e Netuno. E aí, a gente acabou de chegar também. Mercúrio acabou de chegar em Câncer. Você escutou a vibe desse final de semana? Se tu não ouviu a vibe desse final de semana, talvez seja porque você é novo aqui. Se tu não ouviu, ouve, tá? Esse final de semana a gente teve uma vibe bem intensa, mas também bem interessante. E olha aqui, Mercúrio também já está nessa energia canceriana. Então a gente tem aqui, ó, esses bonitões em conjunção, um que fala da nossa mente, do nosso intelecto, o outro que amplifica os nossos horizontes, que expande a nossa consciência, eles estão ali, ó, andando juntinhos agora, nessa segunda-feira, em Câncer. A gente vai ficar mais intuitivo, mais sensíveis, nosso olhar vai ficar tendencioso a estar mais para o passado, então aqui já é uma chamada de atenção para esse movimento, para que a gente não fique só remoendo histórias na nossa cabeça e esqueça de viver o que é importante, que é o aqui e o agora. Olha só, primeiro de tudo, que eu vou falar os aspectos lunares. A gente tem um monte de aspectos nessa segunda. Essa segunda-feira ela já começa do tipo assim, ó. Tenta viver essa segunda-feira sem ficar se estressando demais, porque pode existir conflitos, pode existir. Você já começa a segunda-feira sentindo que existe uma barreira ali, uma, uma energia que vem com não, que vem com demora, que vem com resistência. Por quê? Primeiro de tudo, Mercúrio chegou em Câncer, mas já vai formar uma quadratura com Saturno. Então, tá vendo aqui, ó, Saturno que tá a 0 graus de Áries. Mercúrio que está 0 graus de Câncer, então eles já chegam de mau humor um com o outro. Saturno ele puxa as restrições dos desejos das vontades mercurianas.
Ele tem ali, inclusive, até a gente vai sentir que a nossa capacidade de se expressar, nossa capacidade de falar nosso ponto de vista, talvez você vai estar querendo falar de uma forma mais emocional, e aí tem uma pessoa durona lá do outro lado dizendo assim: Ó, meu filho, desculpa, mas não posso te ajudar. E aí são duas energias que existe sim uma tendência de quem é muito vítima das histórias, é pessimista, para quem só olha para o lado ruim, para quem não consegue ver a progressão, de cair dentro de uma lamentação, de achar que dá sempre tudo errado para si, que o mundo só diz não e nunca tem sim, pipipipopopó. Então, assim, ó, gente, a gente tem que entender que a vida muitas vezes vai exigir de nós um pequeno esforço para que a gente cresça, né? Ser adultos também nos exige responsabilidades e que nem tudo acontece no nosso tempo e do jeito que a gente quer. Inclusive, Saturno fala sobre tempo. Câncer também fala sobre tempo. Então, é interessante que você olhe sua história, sua trajetória de vida, aonde você já chegou até aqui, mas não fique brigando contra os empecilhos que tu vai encontrar na tua vida. Aliás, faça as pazes, né? Olhe para eles e entenda que ali existe uma missão evolutiva, que ali você tem algo a aprender, que ali você tem algo a amadurecer. Então, tem que olhar com uma visão de inteligência emocional já no início dessa segunda-feira, que pode sim desencadear dentro de nós aquele lugar até da nossa criança, que se sente sozinha, que se sente sempre reprimida ali. Daí, o que mais temos, né? A gente também tem a Lua em Escorpião, que vai quadrar Marte, olha aqui, já está formando essa quadratura com Marte, e ainda uma oposição com Urano. Então, a gente tem a Lua em Escorpião altamente também desafiada na nossa segunda-feira, antes de chegar em Sagitário. Quem acorda cedo aí pela manhã dessa segunda vai sentir provavelmente muito mais esses aspectos de planos mudando, de coisas acontecendo de última hora, da vida querendo dar um caos, né? Botando ali umas pedras no caminho. A energia ela pode ficar bastante nervosa, tá? Então, quem já tem tendência de ser nervosinho, estressadinho, gente, isso daqui pra dar aqueles shows, pra fazer barraco, é. Não é uma energia facinha aí para essa segunda-feira de manhã. Ainda que ao decorrer do dia aí a Lua vai chegar em Sagitário, vai formar uns aspectos legais, mas a gente ainda vai finalizar a segunda-feira com algumas tensões no ar. Então, assim, segunda-feira para ser vivida sem. Ai, gente, aquele dia que realmente tem que viver o que acontecer, aconteceu, tentar não deixar com que essa energia te domine ao ponto de estragar o seu humor, de estragar tuas relações, de te deixar jogado na BR cedo, porque já pode começar com atrito. Sinto lhe informar que sim, essa segunda-feira de manhã ela tá um tanto, né? E é aquela coisa, olha aqui, a gente tá com Lua em Escorpião quadrando Marte, que rege Escorpião, é o deus da guerra, é um planeta raivoso em Leão. Ambos são signos fixos, teimosos, resistentes, tem um ego altamente forte, aquela coisa do não dou o meu braço a torcer, não vou abaixar aqui minha peteca, não vou dar mole, e aí fica ali naquele atrito, Lua em quadratura com Marte sente muito isso, tá? Aquela coisa de querer ser dono da razão, entendeu? Às vezes ambos sabem que estão errados, mas estão ali ainda insistindo no erro e aí acham que o outro que tem que vir, não sei o quê, pedir desculpa, daí aquela coisa que vira, né, num bolo de neve. Bola de neve, aliás. E ainda formando ali a Lua oposição com esse Urano. A gente vai ter ao longo dessa semana essa oposição ficando exata, que é esse Marte quadratura Urano. Então, aquela segunda-feira que às vezes as pessoas já começam chutando balde, já começam se estressando e mandando todo mundo meio que a merda. Quem não tem consciência vai fazer isso, vai dar piti, eu tenho certeza. Uns boatos a gente vai ouvir, enfim. Você tem consciência astrológica já, você não precisa entrar dentro desses atritos. Você pode ficar na sua e tentar encontrar a paz, né? Que reine a paz no meio do caos. Não seja você quem vai jogar a gasolina, né, para acender ainda mais os fogos aí das intensidades.
Depois disso, a gente tem aí a Lua ficando vazia de manhã ainda. Então, olha só quanta coisa louca acontecendo nessa segunda-feira de manhã. A Lua fica fora de curso. Depois de acontecer todos esses BO aí, quadrar Marte, fazer oposição com Urano, ela fica aí um curto período, mas é das 9 da manhã ao meio-dia. Então, a gente tem aí essa passagem da Lua fervorosa e vazia, fora de curso, que pode dar ainda mais chance para egos e pessoas perderem, às vezes, um pouquinho a cabeça, depois se arrependerem. E aí a gente tem a Lua chegando em Sagitário, 11h55. Chegando a Lua em Sagitário, ufa, né? A gente já sai daquele caminhão de intensidade da Lua em Escorpião. E já vem para uma sensação de, nossa, eu preciso buscar um pouquinho mais de luz, né? Chega de ficar mergulhando nessas trevas todas. A Lua ainda vai formar o quê? Vai formar um bom aspecto com Netuno e com Saturno. Então a gente vai ter a manhã trevosa, a tarde que tende a dar uma respirada, tende a dar uma girada, tende a fluir melhor. Só que a gente tem dois movimentos muito importantes, assim, aliás, vários, né? Movimentos muito importantes acontecendo. Mercúrio quadrando Saturno, como eu falei. Então a cabeça ela não tá pensando muito bem, as ideias estão lentas, os processos mentais estão exigentes, você exigindo dos outros, você sentindo que tem uma carga de responsabilidade para fazer nessa segunda-feira já. E a Vênus também forma uma quadratura exata com Plutão, essa quadratura que já está vindo se formando desde sexta-feira, olha aqui, desde quando a Vênus chegou em Touro. A gente vai ter essa Vênus aqui em quadratura exata com esse Plutão. E aí, assim, gente, Plutão, ele é um cara que está falando sobre poder, ele é um planeta que está falando muito sobre autoridades. Mas também tem um lado bem sombrio quando a gente encontra ele em quadratura com a Vênus, que é o planeta do nosso feminino, do amor, da beleza, do romantismo, das relações, do dinheiro, das parcerias, das trocas. Aquela que está tentando harmonizar, está tentando realmente trazer paz no meio do caos. Só que ela, tadinha, tá ali recebendo uma quadratura, uma tensão de um planeta que é desafiador. Então, aqui, para especificamente pessoas que vivem numa energia mais feminina, pessoas que tendem a ser, né, mais dóceis, pessoas que tendem a ser mais genuínas e até, não seria genuínas a palavra, ingênuas, inocentes, talvez. É arriscado, gente, é arriscado esse Plutão quadrando essa Vênus, porque talvez a gente já esteja vindo desse final de semana recebendo aí, né, aquelas famosas brigas de casais aonde alguém, né, tenta ser sempre o abusador, né? Tende a termos muito isso. Jogos de poder, manipulação, ciúmes, controles. Não fique sozinho, sozinha com pessoas que te causam medo, que te trazem pânico. Evite. Evite ter conversas difíceis, né? De repente a pessoa fala assim: vamos conversar ali na minha sala. Não vá. Fale que, sei lá, não pode. Tente se defender, tente buscar estar aonde você tenha segurança. Segurança, onde você não se coloque no perigo. Gente, é sério isso que eu tô falando, tá? Vênus em quadratura Plutão não é um aspecto delicado. A gente sabe que a todo momento tá acontecendo um monte de coisa trevosa aí, às vezes na nossa volta, mais próximo do que a gente imagina. Então, evita. Evita, tá? Evita. Denuncie se precisar. Mas não dê espaço para pessoas que, sabe aquelas, existem pessoas más. Então, se proteja. Aí no meio de tudo isso tem isso aí acontecendo no céu. Não, e daí tem mais coisas acontecendo no céu, porque no fim desse dia de segunda-feira, a gente também tem Mercúrio recebendo uma quadratura de Netuno, que aí é outra quadratura difícil para esse Mercúrio. Ele já recebe a quadratura de Saturno e ele vai receber no fim do dia a quadratura de Netuno. Então a gente começa segunda-feira com uma tensão, uma pressão, uma exigência, uma carga, sabe, uma coisa chata ali, de tipo assim, que saco, eu não queria ter que fazer isso, mas tenho que fazer. Eu queria dizer, queria que as coisas se desenrolassem, mas não estão desenrolando. E ainda o fim da segunda-feira fica tudo meio cagado, tudo meio perdido, tipo sensação de que você fez, mas não fez nada. Sensação de que a segunda-feira, em vez de render, foi tóxica, foi pesada, foi energeticamente.
sugado, você pode ficar cansado, você pode buscar, inclusive, no fim dessa segunda-feira, coisas que te tirem um pouco da realidade dura, nua e crua dessa segunda. Então, aquele dia lá que não é sexta-feira, mas você vai querer abrir um vinho, que você vai querer, sei lá, fazer alguma coisa para te distrair um pouco e aliviar, porque a carga emocional vai estar assim densa, vai estar confusa também, porque Netuno deixa as coisas tudo meio que embaçadas. É como que se já tivesse com dúvida dos passos que você tem que tomar, e aí no fim da segunda-feira meio que jogam uma cortina de fumaça na tua cara, que aí piora ainda mais a sensação de clareza. Então, assim, segunda-feira era um bom dia de não ser vivido, né? Era aquele dia de tirar férias na segunda-feira. Que pena, né? Não podemos fazer isso, né? Um dia útil da semana. Muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. Mas o bom de tudo isso é que a lua em Sagitário, ela vai estar dando uma equilibradinha aí nessa tarde. Porque ela também vai formar um sextil com esse Plutão. Então, assim, ao mesmo passo que esse Plutão vai estar ali pressionando, botando essa Vênus contra a parede, essa lua em Sagitário, ela vai ter o quê? Intuição suficiente para estar sentindo o feeling, tá percebendo que, olha, eu acho que aqui eu não vou cair. Essa pessoa tá tentando, mas eu não vou me deixar levar. Eu tô mais esperto que o diabo. Essa segunda-feira é exatamente isso. Seja mais esperto que o diabo. Não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui no YouTube. Ai, gente, mas por favor, né? Mas olha, realmente, tá? Siga a sua intuição, busca estar em contato de pessoas que possam te nutrir emocionalmente, que não te suguem energeticamente, porque assim, a segunda-feira vai ser bom, inclusive, para chegar em casa e tomar um banho de água salgada, assim, de, sei lá, sal grosso, se puder. Porque a terça-feira já vai ser muito melhor, tá? A terça-feira já vai estar a energia já vai começar a fluir de uma maneira diferente. Até a metade da semana a gente vai sentir que tem uma carga emocional muito intensa. A gente está indo para uma lua cheia na quarta. E a lua cheia vai ser linda, vai ser em Sagitário. Então, assim, viva essa segunda da maneira que der para viver, né? Porque estamos vivos, então fazer o quê, né? Temos que entender o complexo da vida. Mas é uma segunda-feira, né? Se você puder fugir para as colinas e ficar sozinho no topo de uma montanha. É o ideal. Agora, se você não tem como fazer isso, que você vai ter que trabalhar mesmo, que você vai ter que dar teu corre mesmo, que você vai ter que cumprir com as suas responsabilidades, cumpra sem tentar se estressar. Acho que vai ser esse o lance, entendeu? Tendo consciência de que os gatilhos estão aí e que você vai precisar ficar de olho aberto e escutar sua intuição, sentir seu feeling. Sim. Não seja você também essa pessoa plutoniana aí, né, que vai querer controlar, dominar, ficar de espertinho, espertão pra cima dos outros, porque os outros também estão atentos. Também estão atentos. Todo mundo tá atento nessa segunda-feira aí. Aí não gosto de dar essas previsões assim de dias quando estão assim, vai fazer o quê, né? Não sou eu a deusa, né, desse universo, queria ser. Brincadeira. Não domino isso, mas a gente tá tudo junto aqui. Somos do pó, pequenos meros mortais. E é isso, eu vou viver junto com vocês. Vamos tentar um conselho aqui do oráculo para ver se nos ajuda nessa segunda-feira, né? E aí, oráculo de Delfos, um conselho para passar essa segunda-feira de uma maneira um pouco mais leve? Qual o conselho para nossa comunidade? Ah, se você está aqui, não se esqueça de deixar seu like, de deixar seu comentário, de se inscrever neste canal se tu não se inscreveu ainda, querida, querido. Quarta-feira que a gente vai ter a lua cheia, eu vou abrir as inscrições do Eu Magnética. Para quem, o quê? Para quem quiser se tornar mais magnético, magnética na vida, tá bom? E aí vai depender da área da vida que você queira mudar um pouquinho essa chavezinha, né? Sei lá, você quer realizar seus sonhos, você quer uma vida mais independente, com mais, sei lá, brilho, sede de vida, amor próprio, realização pessoal, profissional, etc. Eu Magnética para você. Eu Magnética para você. Muito conhecimento que eu compartilho lá, são conhecimentos que eu apliquei. E assim, eu me considero uma pessoa realizada. Não tô aqui tentando me achar para vocês, mas para cada um é uma coisa, né? Sei lá, se sentir livre,
Poder trabalhar com algo dos seus sonhos, ser independente, fazer da vida aquilo que você ama. Cada um tem um objetivo, né? Então, eu vou magnético para você. Quarta-feira eu abro as inscrições. Vamos lá, Oráculo de Delfos. Conselho. Conselho para nossa segunda-feira. Olha, adorei o conselho. Vai vir complementar. Gente, assim, oráculo é o quê? É uma ferramenta também bem intuitiva. Eu já falei para vocês aqui, quem tem vontade de brincar com oráculo, sei lá, de ter um, óbvio que é uma ferramenta sagrada também, de autoconhecimento. Eu acho bem interessante para treinar a intuição. A carta que saiu de conselho é a carta perspectiva. Olha só. Essa carta aqui, ela vem falar justamente sobre a gente ampliar a nossa visão, o nosso campo de visão, a nossa perspectiva, entendeu? Às vezes você tem uma perspectiva de algo, eu tenho outra perspectiva sobre esse algo, dentro de um cenário só. Então, dentro de um cenário só, a gente pode ter dupla perspectiva. Por exemplo, em um espaço da mesma carta tem luz, é dia, digamos assim, o outro espaço tem sombra. Então, tudo é dual nessa vida. Tudo a gente consegue observar de duas maneiras, ou de várias, inclusive, né? De infinitas maneiras. Olhe para o seu dia de hoje com um olhar de perspectiva. Tente não só focar naquilo que está dando errado. Tenta não só achar que o universo está sendo maldoso com você. Não tá. Qual que é a perspectiva que você pode olhar? Busca um novo ponto de vista, desabafa com alguém, tenta trazer uma percepção de beleza. Se isso aqui está acontecendo, como eu posso olhar diferente para isso? O que que isso aqui está querendo me ensinar? O que que isso daqui está querendo me dizer? O que nessa situação eu preciso aprender? Se faça perguntas, sabe? Se faça perguntas e faça perguntas pro universo também. É aquele lance, às vezes você precisa olhar a vida de cabeça para baixo, assim, sabe? Para tentar ver por outro ângulo. Então, leve a perspectiva. Não fique teimando com as ideias das pessoas, tá? Porque com esse Mercúrio aí, em quadratura com Saturno, em quadratura com Netuno, ai, não tá legal para DR, não tá legal para tentar ficar insistindo só as tuas ideias, tua forma de pensar. Não tá legal para quem tá sendo muito vítima da situação. Não tá legal para você se colocar no papel de vítima. Não tá num dia para ficar teimando, entendeu? Não tá num dia para você ficar tentando achar pelo em ovo, entrando em buraco de minhoca, porque às vezes o que você diz sim de manhã, de tarde você já vai dizer que não, e depois você vai se confundir, e daí as coisas vão mudar, a Lua está em oposição com o Urano. Então, assim, ó, perspectivas. Abra o leque das possibilidades na sua segunda-feira. Viva do jeito que der para viver. E segue o baile, meu Deus. Segue o baile que a gente está começando a semana. Não vamos levar essa energia pro fim, né? Não vamos precisar estender. E a gente tem uma lua cheia que vai clarear, expandir muito as nossas vidas, o nosso coração, a nossa mente. Ela vai ser em Sagitário. A lua cheia em Sagitário, ela traz já um leque de possibilidades. Então, confia, tá? Traga aí pelo menos um lugar de fé e de esperança, na medida do possível, que a Lua vai sair de Escorpião, vai chegar em Sagitário, já fala sobre positividade, então tenta encontrar esse lugar na tua segunda-feira. Perfeito, meus amores? Ó, um beijo no coração de todo mundo. Seguimos juntos. Boa segunda-feira para todo mundo e a gente se vê aqui amanhã para nossa vibe da terça.